Graça e paz. Uma alegria estar aqui com você nesse vídeo, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder compartilhar da vida e da manifestação de Jesus aqui no Malawi, na vila de Xiringani. Muito bom poder falar sobre ele, quem ele é e o que ele tem feito. Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo, nesse momento, glorificando a Deus junto, pela obra do Espírito Santo na vila de Xiringani, aqui no Malawi. Eu gostaria de compartilhar com você uma pequena porção da Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o verso 38. Diz assim a palavra de Deus: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero voltar para o texto com você e pontuar a primeira frase, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Nazaré é aquela cidade pequena, uma cidade que não tinha expressão econômica nem expressão política, e de onde Jesus veio, de onde Jesus nasceu. Essa pequena cidade, essa pequena vila de anônimos, de pessoas que não tinham significâncias no cenário social, no cenário bélico, no cenário econômico, na vila de Nazaré, a vila dos operários, a vila dos trabalhadores. Dali veio o nosso Senhor, ali ele escolheu para nascer. Ele escolheu referenciar a sua identidade de carreira a uma vila, a um lugarejo, aonde não tinha conexão com poderes humanos, poderes do sistema mundo que avalia as pessoas pelo que elas podem manifestar através de autoridade, competências acadêmicas, bélicas, financeiras, científicas. Jesus veio de uma vila de operários. E o texto começa dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus deu a Jesus uma missão, Deus deu a Jesus poder, Deus deu a Jesus autoridade com o Espírito Santo e poder, para que ele manifestasse a obra que ele veio manifestar. E isso tem enchido meu coração, tem feito eu pensar muito no que nós, como discípulos de Jesus, eu e você, podemos fazer como filhos dele nessa terra, neste presente século. O texto segue dizendo que essa unção, essa missão, essa delegação que Deus deu a Jesus foi para que ele pudesse, com poder e autoridade, andar por toda a parte, em todo lugar, aqui no Malawi, na África, aí no Brasil, onde quer que seja, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e ele não estava só. Eu gosto muito de pensar nesse texto de Atos e isso tem andado comigo, esse verso tem andado comigo já há muitos anos, me encorajando e me ajudado a pensar sobre a obra, a missão, o chamado de Jesus Cristo. E nesse ano, particularmente, deu uma porção da primeira epístola de João, no capítulo 3, do verso 1 a 10, que fala sobre a obra de Jesus Cristo, que é destruir as obras do diabo. E essa porção fala sobre muitas coisas ali, mas do meu ponto de vista, o ponto principal é que as obras do diabo a serem destruídas é a injustiça. E quem é filho de Deus manifesta que é filho de Deus, revela que é filho de Deus através das obras de justiça. Ou seja, Deus nos chamou para seguirmos o seu Filho, imitarmos o seu Filho, sermos discípulos do seu Filho por toda parte, andando por toda parte desse lindo planeta, para manifestar a justiça de Deus. Isso tem me feito considerar bastante coisas, bastante aspectos da vida comum, nossa, como humanos nessa terra, né? Bem, o que é a justiça de Deus e o que é a injustiça que acontece nessa terra?
Eu quero pensar junto com você que quando Deus fala sobre justiça, Deus está falando sobre a criação dele, a criação natural. Como Deus criou todas as coisas de maneira simples, de maneira natural, de maneira analógica, de maneira orgânica, para que tudo funcionasse bem, tudo funcionasse dentro do seu respectivo propósito. Por exemplo, Deus criou o Éden, um lugar maravilhoso, perfeito, belo, um ecossistema que funciona perfeitamente bem, com todas as necessidades supridas, um lugar de autossustentabilidade e um lugar onde os seus filhos poderiam viver em paz, em fartura, em abundância, com saúde e desfrutar da relação com Ele. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é manifestada através da sua criação de modo natural. Porque se nós pensamos que Deus criou o homem para que o homem caísse, então isso não confere com a revelação do caráter de Deus, da sua identidade paterna. Porque Deus, o nome próprio dele é Pai, e o sobrenome dele é de amor, Pai de amor. Então, quando eu penso em Deus como um Pai de amor e a sua identidade perfeita e justa, eu considero que Deus criou o homem para uma relação íntima, inteira, completa com Ele, aonde o homem é suprido em todas as coisas nessa relação. O que acontece é que a partir da queda do homem, todo o sistema ficou fora de governo, porque o homem criado por Deus para governar todas as coisas perdeu a sua relação, perdeu a sua conexão, encheu o coração de culpa, se tornou disfuncional e deixou de ter competências naturais para gerir esse sistema todo, essa criação toda perfeita de Deus. E passou então a sobreviver dentro de um planeta, dentro de um sistema que agora não tem mais um governo natural, tem um governo espiritual, mas tem um governo natural caído, um governo natural humano, sem as competências necessárias. E a injustiça, então, vai se alastrando de geração em geração por toda a terra. Falando um pouco sobre a nossa experiência aqui, para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse conceito da injustiça acontecendo. A injustiça, a queda, o pecado, a rebelião, a independência, a maneira como o ecossistema, o meio ambiente e as relações humanas e a relação entre os humanos e o meio ambiente se perde ao longo da história e como aquilo que se torna, mesmo no primeiro epístola de João, quando fala não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, né? Esse sistema mundano que empurra as pessoas, empurra a humanidade para um conceito de vida, para um estilo de vida onde é necessário ter, conquistar, para que haja uma identidade aceitável. Bom, eu acho que isso tem empurrado o homem para que o homem se torne cada vez mais consumista e tenha um tipo de produtividade que eu quero questionar junto com você se essa produtividade era realmente o que Deus planejava. Eu moro aqui no Malawi, é aqui onde Deus nos mandou para viver esse momento das nossas vidas e servir essa comunidade. Eu trabalho a alguns quilômetros daqui, eu estou aqui na minha casa, na cidade de Blantyre, a capital econômica do país. E eu trabalho a 15 quilômetros daqui, numa vila chamada... São 10 vilas ao redor da montanha de Shiringani. É uma montanha muito bonita e tem vilas ali ao redor. Nós estamos com uma base de serviço na montanha, na vila de Chikombo. Lugar muito bonito, muitas montanhas. Dá para ver o desenho do que foi há anos atrás. Lindos riachos e uma vegetação muito bela.
O que acontece é que nos últimos 40 anos, por falta de emprego, por falta de opção de mercado e pela necessidade de subsistência, a população começou a cortar todas as árvores ali. Começou a cortar as árvores para fazer lenha, para fazer carvão, para fazer madeira, para construção, para carpintaria. E hoje ainda continuam cortando as árvores para venda do carvão, fazer carvão natural para venda. E isso tem feito com que toda aquela área seja devastada, seja destruída e empobrecida. E isso é uma grande manifestação de injustiça e rebelião, porque vai contra a criação de Deus, vai contra a ideia inicial, vai contra o entendimento original de Deus quando ele criou todo esse planeta lindo, criou toda essa região linda. Essa injustiça, ela vai indo de geração em geração. O que acontece hoje é que as crianças nascem, os bebês nascem nessa realidade de pobreza. As famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Elas se alimentam muito mal. Elas comem basicamente farinha de milho branco cozido só com água e alguns vegetais. E de vez em quando conseguem comer um feijão, comer um peixe seco e quem sabe 1 ou 2 vezes por ano comer uma galinha. São pessoas que se alimentam muito mal e também respiram mal, porque não tem árvores e tem muita queimada. Então, quando chega o tempo da seca, que é difícil respirar, o ar fica muito sujo. E a gente está falando de uma área de agricultura, a gente está falando de camponeses. É uma poluição no ar na fazenda, na área agrícola da cidade. Então eu fico pensando, essas crianças, né, que são formadas no ventre de uma mãe que passou pela mesma realidade, que se alimentou mal, que cresceu dentro dessas circunstâncias, que não teve oportunidade de ter uma alimentação, uma boa formação cerebral, de não ter uma boa formação óssea. Quando você olha nessa população, você encontra sobreviventes, porque a seleção natural da vida já ceifou a população. Então, quem está em vida, quem está trabalhando, quem está exercendo suas atividades normais, continua vivendo, são pessoas que já passaram pela seleção natural da vida e passaram pela injustiça. Agora elas nascem nessa injustiça e crescem, vão para a escola, e seus professores também nasceram nessa injustiça, onde o que a gente considera como esperança, como padrão de vida, o que a gente considera como desenvolvimento, é uma realidade diferente da realidade deles. E eles vão crescer e vão se desenvolver nessa comunidade, nesse ambiente, onde a injustiça, o nível de injustiça é o natural para eles. E não existe nem parâmetros para que eles se entendam dentro de uma injustiça. Ou seja, eles já são um produto final da injustiça, prontos para gerar mais produtos finais dentro dessa mesma injustiça. Ou seja, não há uma ideia de mudar o ambiente, mudar o padrão de vida. São heróis sobrevivendo e esperando pela próxima geração, sem nenhuma esperança para que a próxima geração tenha uma sorte melhor que a deles. E é esse quadro de tristeza, essa figura deprimente que eu mostro para você agora, que nos enche ao mesmo tempo de coragem e ânimo, porque é uma imensa oportunidade de servir e de manifestar a justiça de Deus, reconstruindo o meio ambiente, trabalhando com reflorestamento, com agricultura orgânica, trabalhando com a comunidade, ajudando eles a resgatar a sua identidade em Cristo Jesus, através do estudo bíblico, através da vida devocional, reencontrar-se com Deus, entender quem eles são no seu chamamento como discípulos de Jesus nessa terra, crescerem, desenvolverem, seguirem suas vidas e fazerem daquela pequena comunidade uma referência, um modelo,
uma microfloresta, um micro meio ambiente, onde pode ser um modelo para inspirar outras comunidades vizinhas, para que essa realidade de injustiça seja mudada. A nossa base missionária se chama Duas Sementes, quais sejam fé e obras. A fé em Cristo Jesus, para viver uma vida como discípulos de Jesus, tendo a consciência das necessidades à nossa volta e tendo o entendimento de que para algumas das necessidades a gente pode ser a resposta. E as obras, o trabalho, as respostas dessas necessidades junto com essa comunidade. Nós começamos esse trabalho há quase 4 anos, ali na vila de Chicombo, com uma comunhão de pastores de diferentes igrejas. Hoje nós estamos trabalhando com 16 diferentes denominações, 16 diferentes igrejas cristãs naquela região. E temos um grupo de comunhão de pastores, com 32 pastores e líderes, trabalhando juntos, estudando a Bíblia juntos, estudando a Bíblia com a comunidade, vivendo o Evangelho juntos, aprendendo, ensinando uns aos outros. Nós temos o que a gente chama de cuidado pastoral integral, de obreiros, da nossa equipe de trabalho, dessas 20 pessoas que trabalham juntos, olhando para a vida deles, procurando dividir o pão, criar maneiras de sustentabilidade para a vida deles dentro do ministério, oportunidade de trabalho, ensino bíblico, cuidado pastoral familiar, cuidar da saúde dessas famílias, ajudar eles a sonhar, a ter expectativas, planejamento futuro de vida, cuidado integral das suas vidas. E para mim esse é o meu principal trabalho, para mim essa é a principal coisa que eu estou fazendo ali nessa comunidade, que é cuidando dessa equipe de homens. Eu digo para eles que eu estou cuidando deles para que eles possam cuidar de outros. E eu realmente espero que a maneira como a gente cuida deles seja bom o suficiente para que inspire eles a cuidar de outras pessoas com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Nós também temos o cuidado integral dos idosos, um grupo de idosos que recebem cesta básica, que as suas casas são reconstruídas ou o telhado é trocado, é feita a manutenção na casa de acordo com a necessidade. Eles ganham cama, porque não tinham, dormiam em esteira, ganham cama, colchão, enxoval, e eles recebem cesta básica mensal. E também eles recebem a visita médica todos os meses em sua casa. É o cuidado integral do idoso. E no dia que eles recebem a cesta básica, eles recebem um cuidado pastoral, uma atenção pastoral para a vida deles, um tempo em que o Shadrach Miqueias senta com eles, toma um chá, ri junto, ora junto, se diverte com eles, desfrutando da vida de Cristo com a vida dessas pessoas tão queridas, esses nossos vovós, que têm mostrado no sorriso deles e nos traços de história desenhados nos seus rostos uma relação linda com o meio ambiente que era diferente no tempo deles e que agora a gente tenta servir juntos para que a próxima geração tenha um lugar melhor para viver. Dentro de estudos bíblicos, nós temos alguns diferentes serviços. Nós temos usamos uma metodologia de estudar a Bíblia chamado indutivo. E isso é bastante usado na missão Jocum, a missão com a qual nós estamos trabalhando já há 25 anos. E eu e Débora, minha esposa, temos trabalhado com esse curso de estudo bíblico já há bastante tempo. Agora eu estou tendo uma experiência muito gostosa nessa comunidade, que é aplicar essa metodologia indutiva, que é uma metodologia, a princípio, um pouquinho diferente, parece talvez ser complexa, mas na verdade é bastante simples, porque ela só usa ferramentas de observação de texto. Então, eu tenho usado isso com camponeses ali na comunidade de Xiringane. Uma vez por semana a gente se reúne, temos a nossa classe e estudamos profundamente o livro da Bíblia. Escolhemos um livro e vamos estudar aquele livro, capítulo por capítulo, até acabar o livro todo. Isso vai nos levar alguns meses e já estudamos alguns livros. Agora nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E o Instituto Bíblico Etnos, que, se Deus quiser, vai ser inaugurado agora em outubro. Nós tivemos 3 jornadas teológicas muito proveitosas, muito abençoadoras, com o pastor Maurício e a sua equipe, Maurício Menezes e sua equipe, lá de São Paulo. E foi um tempo muito precioso trabalhando com eles,
junto com os pastores por 3 semanas, em diferentes momentos do ano, uma semana de cada vez. Foi cumprido esse programa e a nossa comunidade foi escolhida pelo projeto Etnos, pela missão Etnos, para que fosse instalado aqui o primeiro Instituto Bíblico Etnos. Então, o Instituto Etnos, a missão Etnos, está investindo, está construindo o centro comunitário junto com a gente e, na verdade, eles é quem estão fazendo a maior parte de aporte financeiro para o centro comunitário, aonde vai acontecer, então, as aulas do Instituto Bíblico, que vai dar a esses pastores já um outro nível de conhecimento e entendimento acadêmico, né? Ok, temos também estudos bíblicos específicos para as senhoras, para os jovens e para as crianças, dentro dos respectivos atividades que temos, né, de jovens, crianças e senhoras. As senhoras é no programa de costura que acontece. E temos o serviço, então, das obras ou da ação social com essa comunidade. E eu quero começar falando sobre o meio ambiente. No meio ambiente nós temos a agricultura à maneira de Deus, que é uma missão chamada Farming God's Way, Agricultura à Maneira de Deus, que trabalha com o cuidado da terra e com a integração do homem na produtividade agrícola de maneira orgânica. Então, existe treinamento específico para isso, maneira específica para trabalhar, e a intenção é que não haja uso de suplemento químico para a agricultura e seja feito plantio direto. Nós estamos já no 3º ano dessa atividade, estamos agora entrando no 4º ano da atividade de Farming God's Way e tem sido uma experiência muito boa com essa comunidade. Temos o reflorestamento, nós plantamos nesse ano 900 árvores e nós temos a expectativa de plantarmos 1 milhão de árvores para mudar a realidade dessa região, salvar a topografia, reconstruir riachos, construir açude, ter um ar melhor, uma alimentação melhor. A gente está priorizando árvores frutíferas e árvores de uso medicinal, mas também árvores para a reconstrução do solo e árvores que possam ser usadas junto com a agricultura, ou agrofloresta, ou agricultura sintrópica. Dentro de obras temos educação, e na educação nós temos uma pré-escola que já funciona há 3 anos. Vamos iniciar a classe de escola primária assim que iniciar o próximo ano letivo. Estamos construindo uma escola primária junto com o governo local e com a Share Love, uma organização missionária que tem apoiado a gente nessa construção da escola. E também a escola secundária de uma vila vizinha tem nos convidado para que a gente possa assumir a administração da escola secundária, e isso é um plano futuro. Vamos ver o que Deus vai fazer no futuro a respeito disso, né? Estamos orando para que Deus possa enviar pessoas para trabalhar com a gente em todos os departamentos, né? Irmãos que possam vir e assumir departamentos, porque são muitos departamentos e tem se tornado um pouco difícil administrar tudo com excelência e tudo ao mesmo tempo. Então, estamos procurando e orando para que Deus possa enviar outros irmãos missionários que sirvam com a gente dentro dessas atividades. Tem o trabalho de construção. O pastor Israel trabalha junto com a gente no ministério. Ele e a sua linda família têm servido ao Senhor aqui no Malawi há muitos anos, e nesses últimos 3 anos temos servido junto no ministério aqui em 2 Sementes. E Israel é responsável pelas construções. Eu gostaria de dizer aqui muito obrigado a você, da Igreja Holiness, que tem apoiado a construção do centro comunitário. As ofertas que vocês enviaram para a construção foram aplicadas ali, e nós levantamos as paredes junto com o seu apoio, junto com o seu trabalho. O pastor Israel, com muita dedicação e excelência, tem administrado essas ofertas que vêm específico para esse serviço. E também temos saúde, temos um pequeno posto de saúde já acontecendo em parceria com outra equipe missionária aqui no país, chamada Estendendo Estendendo Esperança. E essa comunidade, essa Standing Hope, eles têm um hospital numa outra localidade aqui no país, e eles têm nos dado suporte, cobertura nas questões de governo.
e nos ajudado a organizar o nosso trabalho de saúde, nosso postinho de saúde aqui na comunidade de Xiringane. Também temos um serviço de medicina natural em parceria com a organização chamada ANAMED. É uma organização da Europa que trabalha com medicina natural. Eles catalogaram 50 diferentes plantas aqui da África e essas plantas têm sido usadas e testadas em laboratórios e aplicadas para uso medicinal, tanto profilático como de tratamento, e tem sido muito abençoador, de muito sucesso. E por último temos o negócio. Temos a parceria com o Crow Ministry, que tem aí no Brasil também, com os irmãos da Universidade da Família de Pompeia, onde nós temos nossos irmãos que foram treinados, e eles então oferecem o treinamento sobre administração, gestão de negócios. Nós temos cerca de 70 famílias já que foram treinadas, receberam cada uma delas R$500 para iniciar o seu negócio, e boa parte desse grupo, 35, são mulheres e moças que receberam máquina de costura e treinamento de costura também para iniciar o seu negócio de costura, onde Débora, minha esposa, está à frente, trabalhando agora, fazendo workshops com as mulheres, ensinando elas a fazer costurar outras coisas e aumentar o seu lucro. E junto com essas atividades, todas elas é incluído também o ensino da palavra de Deus, ensino teológico, discipulado, para que os irmãos sejam fortalecidos na fé e cresçamos juntos como igreja. E também, por último, no negócio nós temos a produção de farinhas de mandioca, como é feito aí na América do Sul. A farinha de mandioca, o polvilho e a farinha torrada, né? A mandioca veio para a África pelos portugueses e aqui as pessoas usam uma farinha de mandioca feita a partir da mandioca seca. Eles colhem, secam e fazem a farinha. Então nós ensinamos eles a fazer o polvilho e a farinha torrada, e nós estamos colocando o polvilho no mercado, em lojas, em restaurantes, para que seja usado especialmente para pessoas que são intolerantes ao glúten. E o serviço tem sido muito bem aceito, é um sucesso, e as famílias produtoras da mandioca e da farinha, elas têm 4 vezes mais lucro vendendo o polvilho, vendendo as farinhas, do que simplesmente vendendo a mandioca in natura, né? Então essas atividades que estamos tendo, essas atividades sociais com a comunidade, todas elas elas partem de uma motivação, partem do nosso coração, considerando que a justiça de Deus precisa ser reconstruída no meio de toda essa comunidade. Então, pensando sobre esse verso de Atos e esse chamamento para seguirmos a Jesus Cristo, seguir a Cristo, seguir o nosso Senhor Jesus, olhando para Ele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E nós entendemos que nós temos o mesmo chamamento, eu e você temos o mesmo chamado para seguir a Cristo e andar por toda parte, porque Deus está conosco. Ele é o nosso Senhor. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. E nós temos a missão de manifestar o caráter dele. Ele é o nosso Pai de amor. E nós, como filhos do Pai de amor, temos que estabelecer a sua justiça de amor na reconstrução do seu propósito eterno, que é ter uma grande família de muitos filhos, todos iguais ao seu Filho Jesus. Para isso, as oportunidades precisam ser promovidas, de maneira que haja justiça e equidade, de maneira que a equidade do Senhor aconteça nessas comunidades, porque quem nasce num ambiente de justiça e cresce nesse conceito de injustiça, jamais consegue pisar fora da sua aldeia, fora do seu ambiente natural, e se entender competente, capaz de ser um vencedor, de ir para uma universidade, de ser um discípulo de Jesus em uma outra esfera da sociedade, porque ele está aprisionado dentro da sua vida, dentro da sua comunidade, dentro daquele conceito da cosmovisão de pobreza abaixo da linha da miséria. E é necessário que haja uma libertação, uma cura
que Jesus de Nazaré liberte a todos e cure todos os oprimidos do diabo, no sentido de restabelecer a justiça dele no meio ambiente, na educação, na autoestima e na reconciliação dos relacionamentos sociais. Porque você pensa pensa comigo, essas famílias que crescem nessa condição de miséria, onde o choro das crianças não é ouvido, onde a fome é um detalhe ignorado. Uma criança que chora de fome ou chora por uma necessidade básica, ela vai chorar até cansar e depois de algum tempo ela vai entender que ninguém vai ouvir o choro dela e ela para. E os seus sensos de apreciar o belo, apreciar a criação, o seu senso de felicidade, de alegria, o seu senso de autoestima, isso tudo vai sendo calado, vai sendo omitido, vai sendo sufocado. E a esperança não é desenvolvida dentro dessa criança. Por isso, quando a gente olha para uma família onde a criança cresce com maus tratos, com abandono, com inferioridade, quando a criança cresce debaixo de abusos de autoridade, a gente percebe que essa injustiça está sendo ensinada e praticada com essa criança e vai ter resultados sobre a vida dela durante toda a sua vida, deixando ela no padrão de miséria, deixando ela no padrão de adicção, de vícios sociais, vícios de pecado, para que ela faça o autossuprimento emocional de se manter naquela condição de vida, se manter naquela condição de miséria. É necessário que a cura do Senhor venha e que o Pai de amor seja revelado para essas crianças. O Pai de amor seja revelado para os jovens, para os adultos e para os idosos. O Pai de amor seja revelado para eles, para que o Pai de amor assuma o lugar de paternidade sobre essas pessoas que não tiveram a sorte de ter pais amorosos, porque os pais não tinham condições de serem amorosos. E essas crianças cresceram num ambiente de descuidado, de abandono e de injustiça. E hoje os heróis sobreviventes tentam manter suas vidas e seguir a vida, levar a vida em frente, dia após dia, ainda que sem esperança, ainda que com necessidades naturais, olhando para os seus filhos, sem saber o que será amanhã. Eu quero convidar você a orar comigo agora e entender que Deus fez você e eu, discípulos dele nessa terra, para que a gente possa manifestar a justiça dele. E em cada casa que a gente entrar, com cada família que a gente se relacionar, com cada pessoa, nós temos uma missão, que é de, em o nome de Jesus, destruir as obras do diabo, destruir as obras de injustiça que configuraram aquela vida para uma vida de miséria, longe do relacionamento com Deus. A injustiça de viver longe de Deus e viver sem amor e não desfrutar da abundância da criação de Deus. Ore comigo agora, para que a justiça de Deus aconteça na minha vida, na sua vida, e seja tamanha, e seja intensa, para que ela seja o suficiente para alcançar quem está à nossa volta. Pai, eu preciso da sua justiça e do seu amor. E os meus irmãos que estão aqui nesse vídeo comigo agora também. E as pessoas todas que nos cercam, Deus, no nosso dia a dia também. Pai, por favor, nos alcance com o seu amor e com a sua justiça, para que a gente possa expressar essa justiça e expressar a manifestação de liberdade que o Senhor é, Deus, na vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada comunidade, de cada família, de cada criança, Senhor. Expressar, Deus, a beleza do seu amor
e da abundância de uma vida em Cristo, de uma relação intensa e profunda com o Senhor e com a sua criação. Em nome de Jesus eu oro. Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Muito obrigada, Igreja Holiness, por estar junto conosco em missões. Nós temos muita saudade de vocês. Foi um ótimo tempo que a gente passou aí no Brasil juntos. E agora nós estamos esperando vocês aqui no Malawi. Bem-vindos!